Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, palavra de Jesus. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém. Meu irmão, quando Deus chamou Moisés para ser o libertador do Egito, ele não estava pronto. Ele disse que não estava pronto. Quando Deus chamou Abrão, ele ainda não tinha fé. Ele era um pagão. Ele ainda não cria em Deus. Quando o pai do pródigo abraçou o menino, vindo da situação onde ele se envolveu, ele ainda estava sujo de lama e fedia porco. Quando Jesus falou com a mulher de João capítulo 8, a primeira vez, ela ainda era uma adúltera. Quando Jesus conversou com Bartimeu, o seu primeiro diálogo, ele ainda era cego. Quando Jesus entrou na casa de Lázaro, certa vez, ele estava morto e fedia. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, a menina estava morta. Quando Jesus olhou para Paulo a primeira vez, ou Paulo olhou para Jesus, melhor, a primeira vez, Paulo era um perseguidor da igreja. Quando Deus viu Gideão, ele era só um homem lutando para sobreviver e defender a marmita da sua família, levar pão para casa, malhando trigo para defender a marmita, defender o pão de cada dia. Quando Deus falou com Davi, ele era só um garoto no pasto, cuidando de ovelhas. O que realmente fez a diferença na vida dessas pessoas e de tantas outras pessoas? O que realmente transformou essas pessoas? Se tivéssemos a oportunidade de entrevistar cada pessoa da Bíblia, especialmente os heróis da fé, aqueles que a gente fala bastante, José, Daniel, esse pessoal aí, seria mais fácil para entendermos que a mudança que ocorreu na vida deles foi uma mudança completamente causada por Deus. É uma mudança causada por Deus. E não tinha exatamente nada a ver com os dons e talentos pessoais de cada um. Não tinha. Mas parece que essa é uma lição difícil de entender. Porque nós queremos entender Deus a partir das nossas compreensões, das nossas ferramentas. Preferimos entender Deus a partir das nossas percepções de tempo e espaço, por exemplo. Preferimos servir a Deus dentro daquilo que eu posso, daquilo que eu consigo, daquilo que nós entendemos, daquilo que nos deixa confortáveis. Porque nós nos sentimos em casa quando nós estamos com as rédeas nas mãos. A gente se sente em paz quando a gente que decide a hora que começa. A gente que decide a hora que termina, e a gente que decide até onde eu vou. Você decide até onde você vai, então quando você decide, fica fácil, porque as rédeas estão na sua mão. O problema é que esse tipo de envolvimento com Deus transforma você em um cristão medíocre, pequeno, porque você sempre está no comando. Você sempre está no comando, você sempre está no comando. É do jeito que você quer, é a hora que você quer, é o dia que você quer, é quando você quer e é do jeito que você quer. O texto que eu li mostra Jesus batendo na porta do coração de uma igreja. É interessante porque Jesus começa o Novo Testamento sendo expulso do templo e termina o Novo Testamento do lado de fora da igreja, batendo na porta e querendo entrar. E eu queria deixar 3 pontos para você pensar nesse texto muito conhecido. Primeiro, o ídolo mais eficaz é aquele cujo altar é o nosso coração. O ídolo mais eficaz é aquele cujo altar é o nosso coração. Existem diferenças, existem graduações na conversão. A primeira conversão
que parece ser a mais difícil é a conversão dos ídolos. Parece ser muito difícil uma pessoa que reza para a Senhora Aparecida, que ora para não sei o que e tal. Parece que essa é uma conversão muito difícil, muito difícil. Mas quando você conhece Jesus, aquilo tudo cai na mesma hora por terra. Mas existe um ídolo mais eficaz do que uma imagem de pedra sabão, uma imagem de madeira, que você já colocou na lixeira quando você aceitou a fé. Eu citei no começo várias pessoas que chegaram até Deus, vindas de histórias diferentes, vindas de experiências diferentes, vindas de contextos diferentes, mas com uma coisa em comum: eles se mantinham no controle o tempo todo. E esse é o grande problema da baixa qualidade de uma vida cristã que nós temos na nossa geração. Queremos manter o controle. É a hora que você quer, é do jeito que você quer. Nós vivemos segurando tão firme o controle das nossas vidas que nós não abrimos mão para a possibilidade de nada diferente, de nada extraordinário. Por exemplo, Maria, uma mocinha que recebe a visita de um anjo do Senhor: vem comigo. E o anjo diz assim para ela: olha, você, em suma, vocês conhecem a história, você vai ficar grávida, o menino não é do seu noivo, porque você vai casar, mas o menino não é do seu noivo, e a vontade de Deus é essa: uma exposição, porque uma menina grávida, na época que eu era criança, sem marido, já era feio. Imagina 2000 anos atrás, num contexto judaico, num contexto patriarcal. Para não dizer machista, eu vou dizer patriarcal, tá? Num contexto patriarcal e tal, uma menina adolescente ficando grávida, como é que fica isso? Quanto é que custa isso aí para ela? Em outras palavras, você está disposta a entregar a sua popularidade? Você está disposta a entregar a sua moral, a sua dignidade, para que a vontade de Deus seja feita? Quando Maria responde: cumpra em mim a vontade de Deus, é Lucas capítulo 1, ela está rasgando com as duas mãos todo o seu futuro, que ela projetou. Porque a partir daquele momento não tem mais festa de casamento. A partir daquele momento não tem mais lua de mel no Mediterrâneo. Ela vai para o Egito, fugida. A partir daquele momento, a vontade não é mais dela, mas é de Deus. E nós vivemos o contrário disso, porque o controle sempre está com a gente. A minha pergunta é: e se Deus quiser diferente? E se Deus quiser tirar você daqui e levar lá para o Paraná, amanhã? E se Deus quiser tirar você daqui e levar para outro lugar? Você está pronta? Você está pronto para dizer: cumpre em mim a sua vontade? Nós vivemos um cristianismo de baixa qualidade, porque o controle é nosso. Eu não vou me envolver. Nós decidimos incluir Deus na nossa vida de um certo tempo para cá. Para muitos 10 anos, para muitos 20, para alguns 5 anos, para uns 2 meses. Eu estou vendo aí gente que vai se batizar amanhã, então tem gente chegando o tempo todo na fé e tal. Decidiram incluir Deus no dia a dia de um certo tempo para cá, mas esse envolvimento está dentro das coisas que você controla. É como se fosse... Quando eu era garoto, tinha um programa de uma feiticeira que ficava dentro de uma garrafa. E aí a pessoa soltava a garrafa, a feiticeira aparecia do lado e depois entrava dentro da garrafa. A ideia é o gênio da lâmpada do Aladim. Quando você precisa, você esfrega e ele sai, faz o que você quer, mas para ele não te atrapalhar durante o dia, volta para a garrafa, volta para a lâmpada. Então Deus é um negócio que quando eu preciso, meu Deus, tem que fazer essa prova, eu tenho que passar nessa prova, eu tenho que vender mais, eu tenho que comprar mais, eu tenho que não sei o quê, meu casamento, meu filho, minha saúde, deu positivo, deu negativo. Deus, onde é que o Senhor está? É a hora de esfregar a lâmpada. Mas no dia a dia, mas nas festas familiares, mas enfim, no dia a dia, Deus não é assim bem-vindo. A vontade de Deus não é aceita.
Deus é um negócio que você diz para ele assim, ó, eu já cantei para o senhor lá, já tá bom. Agora aqui eu faço o que eu quero. É a filosofia daquele endemoniado gadareno, que quando Jesus pisa, tira o pé do barco e pisa em Gadara, ele vem, se prostra diante de Jesus e diz assim, o texto diz lá em Marcos capítulo 5, salvo engano, Marcos capítulo 5, que ele se prostra e adora Jesus, a palavra grega ali é proskinel, ele se prostra no intuito de adorar, e aí, levantando a adoração, ele diz assim para Jesus, Jesus, o que tenho contigo? Rogo-te que não me atormentes. Aí você para e fala, mas que adoração da bexiga que é essa? Que você levanta a mão e chora, e Senhor, tu estás neste lugar, blá blá blá. Isso é no domingo. Mas na segunda, a filosofia é a seguinte, Senhor, rogo-te que não me atormentes, porque isso aqui é segunda, o seu dia é domingo. Então, as pessoas decidem incluir Deus na sua agenda, mas essa inclusão está dentro daquilo que você manda. Você decide, por exemplo, o nível de envolvimento que você pode oferecer, inclusive a Deus. Todas as pessoas que Deus levantou como referencial na Bíblia, tiveram a experiência de romper com elas mesmas primeiro, para depois serem usadas por Deus. E esse é o ponto mais difícil. Porque se a gente não romper conosco mesmo, com a nossa vontade, isso aqui vira uma igreja. Onde você vem a hora que você quer, você sai a hora que você quer, e a sua vontade é feita. Porque romper conosco mesmo significa romper com coisas que gostamos de fazer. Romper com situações que nós queremos que continue. Principalmente significaria romper com aquilo que agrada à nossa vontade. Porque Deus às vezes pede coisas, Deus às vezes manda fazer coisas diferentes, assim, estranhas. Por exemplo, Jeremias é um profeta que passou a vida inteira falando a mesma coisa, para as mesmas pessoas. E a coisa que ele passou a vida inteira falando é o seguinte, vocês não se convertem, a casa vai cair. Isso aqui vai ser invadido, o templo vai ser destruído, e a gente vai se lascar lá na Babilônia, porque o Nabucodonosor está vindo aí, e ele vai vir buscar, e todo mundo vai virar escravo em Babel, na Mesopotâmia, na Caldeia. O tempo todo, por isso ele não tinha nem amigos, ninguém gostava do Jeremias, às vezes ele ficava preso, porque ele não profetizava nada que o rei gostava, tal. A vida inteira. No ano que a casa caiu, ele profetizou 40 anos. No ano dessa invasão, segundo a Bíblia, o cerco de Jerusalém durou 2 anos. 2 anos cheio de trincheiras em volta. Tudo aquilo que ele profetizou. Se você tiver uma dúvida, abra a Bíblia em Jeremias 25, você vai ver uma profecia detalhada sobre essa invasão. Ele diz assim, isso aqui vai encher de trincheira, os soldados vão vir aqui, vai haver um cerco, vai haver peste, vai haver fome, não sei o que, e tal, porque vocês não se convertem. Aí tudo bem, tudo aquilo que o Jeremias profetizou, funcionou, aconteceu. Fome, falta de água, cerco, os soldados estão em volta e tal. Jeremias capítulo 32, o Senhor fala com Jeremias numa noite. Jeremias estava inclusive preso, na cadeia, Deus fala com Jeremias. Isso para dizer que Deus às vezes pede coisas esquisitas para nós. E sabe o que Deus pediu para Jeremias? Deus pediu para Jeremias comprar um terreno. Vem comigo nessa história aí. O Jeremias está lá preso, né? O pau quebrando tudo em volta, o Nabucodonosor lá fora para invadir. E aí Deus fala assim, Jeremias, vai vir um primo seu aí e vai fazer uma visita aqui na cadeia. Vai pedir para te encontrar. E você, pela lei, é remidor dele. Tem um lance lá de lei, lá que um parente paga pelo outro e tal. E ele vai vir com a escritura de um terreno aqui em Jerusalém. E você tem umas economias, eu quero que você pegue esse dinheiro seu e compre esse terreno. Compre esse terreno. Aí o Jeremias acordou, não entendeu nada, tanto ele não entendeu que ele foi orar, e a oração dele dura quase o capítulo inteiro, e a oração dele é perguntando, por que eu vou comprar um terreno
num lugar que eu passei a vida falando que vai ser destruído. E essa destruição é agora. Vamos falar de especulação imobiliária? Quanto custa um terreno de 10 por 20 aqui em Três Lagoas? Custa 50 mil, 100 mil, depende do lugar. Vamos falar 100 mil, beleza. E quanto custa esse mesmo terreno no mesmo lugar, se você sabe que no mês que vem outra pessoa vai tomar tudo isso aqui e vai virar dono? Quanto custa esse mesmo terreno? Não custa nada. E aí Deus está dizendo o seguinte: paga para ele o preço do mercado. A Jeremias falou assim: mas não compensa. Porque eu passei a vida inteira falando que esse negócio, a casa ia cair, e agora que a casa vai cair, o Senhor manda comprar um terreno. Às vezes Deus manda a gente fazer coisas diferentes, esquisitas. Porque Deus já pediu cada coisa. Pergunta a Abraão para você ver. E para atender às ordens de Deus é preciso mais do que confiança. É preciso mais do que sabedoria. É preciso mais do que curso. É preciso fé. Fé. E a confiança na caminhada. Mas a nossa geração que tenta engarrafar Deus, colocar Deus dentro da lâmpada, e aí Deus sai agora no domingo, aí quando Deus sai da lâmpada, o Senhor, Tu és santo, a misericórdia dura até não sei quando, não sei o quê, sai domingo. Aí na segunda-feira volta para a garrafa. E a nossa geração quer doutrinar Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. Você nunca ouviu pessoas dizendo, defendendo erros, dizendo, não, porque o meu Deus não sei o quê, não, porque o meu Deus, o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, quer dizer, o Deus dele, o Deus dela, o Deus que ele fez lá, que ele crê, que ele montou para ele. Não, meu Deus não faz isso. Mas e se ele fizer? Não, meu Deus não aceita, e se ele aceitar? Não, mas o meu Deus não deixa o justo, e se ele deixar? Então, quando você ouve uma pessoa, não, porque o meu Deus isso, o meu Deus, fica esperto. E veja se esse Deus que a pessoa está dizendo, chamando de meu Deus, é o Deus que está sentado no trono com toda a honra, toda a glória e todo o poder na majestade das alturas. Tem de ver. Porque a maior desgraça dessa geração é que eles departamentalizaram a fé. A fé é um departamento da vida, um departamento pequeno. O mais importante é o trabalho, o mais importante é a família, a saúde, a felicidade. E a pessoa diz assim, não, eu sei que esse relacionamento não está certo, mas Deus quer a minha felicidade. E Deus é obrigado a querer a minha felicidade, porque o meu Deus, ele é assim. O Deus que eu carrego na minha garrafa, é Ele que é a minha felicidade. E ai dele se Ele não querer. Ou se Ele não quiser, melhorando o português. Então a fé se torna apenas uma questão confessional. E Deus, junto com tudo que Ele traz, se torna um departamento. Uma coisa que a pessoa vive como quer, faz o que está acostumada a fazer, vive como o mundo vive, xinga como o mundo xinga, a pessoa ama como o mundo ama, mas uma vez por semana, se ele não estiver cansado, uma vez por semana, se der tudo certo, se não encher a cara de dia, uma vez por semana, se ela tiver afim, uma vez por semana, se não tiver um bom filme passando, uma vez por semana, eles vêm a um lugar, e nesse lugar eles cantam, e nesse lugar eles louvam, batem palma, levantam mãos. Deus é trancado nesse departamento. E a minha questão é, enquanto você mantiver Deus assim, você nunca vai experimentar o gosto de ser um filho de Deus verdadeiramente. Nunca, nunca, nunca. E assim a gente segue. Sendo pessoas desprezíveis no dia a dia, e a gente vira um amor na hora de Deus, na hora do culto, na hora de tirar Deus da garrafa, a gente vira um servo. Xinga o filho do Satanás, eu não sou o que lá e tal, tal. Aí quando vem para a igreja, na hora de Deus, oi amado, querida, você é uma bênção na minha vida. Eu louvo a Deus. Essa é a nossa geração.
Seguimos com a mesquinharia, mas na hora de Deus somos solícitos. Não, pastor, deixa comigo. Deus vai em casa, a casa está caindo, mas não pode fazer. Seguimos com a boca suja, mas na hora de Deus as palavras são de adoração, mudam, há um câmbio. Seguimos com os nossos vícios, mas na hora de Deus a gente levanta a mão, a gente bate a palma. Seguimos com a nossa pornografia, mas na hora de Deus a gente canta, põe a mão no coração, fecha os olhos com força e tal. Deus está fora da vida dessas pessoas. Está fora, mas não está muito longe. E essa é a maravilha da graça. Ele está batendo na porta. Ele está batendo na porta. E se você se sentiu mal por alguma coisa que eu te falei aqui, se fisgou aí, é na sua porta que ele está batendo. E é da sua vida que ele está fora. Não importa se você é um crente, se você está na igreja, se você cantou, se você subiu nesse púlpito hoje, se você sobe no púlpito da sua igreja, não interessa. Deus está fora da sua vida oficialmente. E isso nos leva ao segundo ponto. Segundo, a graça de Jesus é para todos. Mas a casa de Jesus não é para qualquer um. A graça de Jesus é para todos. Mas a casa de Jesus não é para qualquer um. Tito 2,11, salvo engano. Porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus é para todos. Essa é a minha grande encrenca contra os calvinistas. Não me simpatizo com o calvinismo por causa de 2 pontos da tulipa. Tem 5 pontos do calvinismo. 2 pontos não dá para engolir. E uma delas é que eles não acreditam que a graça é para todos. Como é que você faz com Tito 2,11? Que a graça de Deus se manifestou trazendo, oferecendo, dando salvação a todos os homens. Então a graça de Deus é para todos. A graça de Jesus é para todos. Mas a casa dele, aí não é para qualquer um. Aí não é para qualquer um. Porque o céu, irmão, é a casa de Deus. Isaías diz isso lá no 66:1. O céu é a casa de Deus. Deus mora lá. E o grande convite, o senso esplêndido da fé, é que nós vamos morar lá também com Deus. E a casa é o lugar mais íntimo de uma família. Nós somos brasileiros. E a cultura latina é uma cultura quente, de toque, de abraços e tal. Presta atenção em filmes, especialmente se for um filme europeu. Você não vê a casa de ninguém. Ninguém vai na casa de ninguém em outras culturas. Mas mesmo na nossa cultura, que é uma cultura mais quente, mais latina, mais de toque, você não chama qualquer um para sentar na cozinha da sua casa, na mesa, na cadeira da sua mesa, a hora que essa pessoa quiser. É assim? Não, não é. Então, a casa é o lugar mais íntimo de um homem, de uma família. Se eu não tenho comunhão com você, olha, a gente pode conversar, a gente pode pegar na mão, rir junto, a gente pode contar piada, a gente pode se cumprimentar e tal, podemos até nos ver de vez em quando, nos encontrar com certa frequência, mas trazer você à minha casa é um gesto de quem está num outro nível comigo. Porque casa é onde você vive, onde você mora, onde você vai ao banheiro, fazer xixi, onde você toma banho, onde você come, aonde você está, aonde você fica permanentemente. Porque o meu, não me entendam como sendo snob, eu nem sou, não sou mesmo. Mas a casa, o meu sofá, é para os meus amigos. O meu sofá não é para qualquer um, o seu sofá é para qualquer um. Sim ou não? Não. A sua casa é para qualquer um? Não. A sua mesa, a sua comida, os seus pratos, seus copos, isso é para qualquer um? Não, não é para qualquer um. Por favor, não me entenda mal, não me ache petulante quando eu digo isso, mas eu não sei outro jeito de dizer que a mesa da minha casa não é para qualquer um. É para quem eu gosto. É para quem eu convido.
É para quem eu abro a porta. É para quem eu e a minha família aceitamos a minha mesa. É para quem tem comunhão com a minha família. E a maior promessa de Jesus para o homem é a seguinte: eu estou do lado de fora, batendo na sua porta. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, significa que você quer que eu entre na sua casa. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa e sento na sua mesa, e eu cearei com ele. Palavra de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele. Se eu estou batendo e você abrir, eu entro na sua casa. Mas se eu entrar na sua casa agora, você vai entrar na minha casa. Palavra de Jesus. Se eu cear na sua casa hoje, você um dia vai cear na minha casa. Se eu sentar na sua mesa hoje, um dia é você que vai entrar na minha casa, e você que vai sentar à minha mesa, e é você que vai participar da minha ceia que eu preparei para todos aqueles que me entenderam, e que me aceitaram, e que me amaram, e que me serviram. A graça é para todos. Quer ver? Jesus Cristo quer salvar você, quer tirar você do vício, quer transformar a sua vida, quer fazer de você uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, tal. E o que mais me maravilha é que a graça é para qualquer um. E sabe como eu descobri isso? Quando a graça me alcançou. Se alcançou a mim, é para qualquer um. A graça é para qualquer um. O Espírito Santo está convencendo qualquer pessoa. Jesus está chamando, e o chamado vale para qualquer um. Mas a casa de Jesus é só para quem atendeu o chamado. A casa de Jesus é só para quem se tornou amigo de Jesus. Ai, mas Deus conhece o meu coração. E você também conhece, né? O seu coração, né? Você também conhece o seu coração. Você também conhece o seu coração. Você entende isso? Você entende que a casa de Jesus não é para qualquer um? A casa de Jesus está aberta para aqueles que também abriram a sua intimidade para Ele no aqui e agora. Tem duas divisões na Bíblia que a gente precisa entender. Deixa eu ver se eu acho esse texto. 1 de João, salvo engano, capítulo 3, versículo 2. Por aí. Diz assim: filhinhos, agora sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. É esse texto? Não sei, mas está por aí. Eu acho que é 1 de João, capítulo 3, versículo 2, mas não estou muito certo disso, então deixa eu... É isso mesmo? Filhinhos, agora sabemos que somos filhos de Deus. Presta atenção. Filhinhos, agora sabemos que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus quando? Lê o texto. Somos filhos de Deus quando? Agora. Amados, agora somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Tem 4, 5, 6. Opa, aumentou. Certo. Você é filho de Deus quando? Agora. Tem uma divisão na Bíblia que nós precisamos entender. A divisão do agora e do ainda não. Por exemplo, agora sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não. Pensa numa tabela que você divide no meio assim e coloca assim, agora. E ao outro lado você coloca assim, ainda não. Tem coisas que já estão disponíveis para nós agora. Por exemplo, agora sabemos que somos filhos de Deus, sim ou não? Sim. Agora você pode orar por cura, e Deus pode curar doenças para as quais a medicina não tem resposta, e isso pode acontecer agora, sim ou não? Sim, agora. O Espírito Santo está disponível para encher o coração dos cristãos agora. Agora. Você precisa e você pode, você tem autoridade e autonomia para pregar o Evangelho agora. Mas tem coisa que está na tabela do ainda não.
Por exemplo, nós ainda não estamos na casa de Jesus, lá do lado de dentro. Ainda não. Essa hora ainda vai chegar. Por exemplo, nós não sabemos como é que vai funcionar exatamente a transformação do nosso corpo, vamos dizer, para quem é pré-tribulacionista e acredita que Jesus pode voltar agora, por exemplo, como é que vai ficar o seu corpo na hora da transformação? Eu não sei, eu não tenho todas essas respostas. Temos algumas pistas lá. Coríntios 15, 51, eis, na verdade, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, não sei o quê. Nós temos pistas, mas são pistas que na vida real, eu não sei exatamente, com todos os detalhes, como é que vão funcionar, porque isso está no campo do ainda não. Vocês estão entendendo? Tem coisas que nós temos, sabemos, entendemos, recebemos agora. E tem coisa que não está no campo do ainda não. Por exemplo, Jesus, dentro da cultura judaica, tem um lance de 4 cálices na ceia, na Páscoa. Na Páscoa de Jesus, naquela mesa da Páscoa de Jesus, tinha 4 cálices de vinho, por exemplo. Como que eu sei isso? Porque toda Páscoa é igual. E Jesus celebra a ceia, institui a ceia numa mesa de Páscoa. Por exemplo, se você tiver, a gente faz a ceia usando o pão e o vinho, né? Então primeiro serve o pão, depois serve o vinho. Mas se você estiver lendo, por exemplo, Lucas capítulo 22, versículo de número 17, por ali, 14, 15 em diante, você percebe que a ceia de Jesus começa com cálice. Então veja só, capítulo 22, versículo 17, então tomando o cálice, havendo dado graças, tomai e repartir entre vós, porque vos digo que não beberei mais do fruto da vide até que venha o reino. Versículo 19, e depois tomando o pão e havendo dado graças. Versículo 20, depois tomou o cálice. Espera aí, mas por que Jesus toma 2 cálices ali? Tem toda uma conotação da cultura judaica. E nessa história, falta um cálice para Jesus. Jesus toma 2 cálices aqui e um na cruz. E cadê esse último cálice? Esse último cálice é a proposta de Jesus para todos os salvos. O apóstolo Paulo chama esse negócio de bodas do Cordeiro. Quando Jesus, segurando essa última taça, esse último cálice, esse graal, para celebrar a festa com todos os salvos de todos os tempos, de todas as tribos, línguas, povos e nação. E esse dia, essa festa, aonde você, crente de verdade, não estou falando aqui com o crente meia boca, tal, o tabajara, estou falando com o crente de verdade. E você, crente de verdade, você vai ser recebido por Jesus, na casa de Jesus, para sentar à mesa de Jesus, para celebrar com Ele esse cálice, para participar com Ele de uma ceia que Ele prometeu. Ele não disse que nunca mais ele vai tomar vinho. Ele disse assim: eu não beberei mais no fruto da vide, até que isso aconteça no reino de Deus. E agora Jesus está dizendo: eu estou na sua porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entro na sua casa, por mais suja, por mais feia, pela espelunca que for, pela mansão que for, não importa. Eu entro na sua casa, vejo do jeito que tiver, sento na sua mesa e participo com você. E se você abrir a porta para mim hoje, um dia, eu vou abrir a minha porta para você, e você vai entrar na minha casa, e você vai sentar à minha mesa, e você vai tomar a minha ceia. A ceia de Jesus não é para qualquer um. Até quando você vai deixar Jesus fora da sua vida? Até quando Jesus vai ficar fora da sua história? Até quando você vai ouvir uma pregação como essa e se sentir ocupado? E se sentir ocupado demais? Ah, mas eu não estou numa fase que eu tenho que abrir a porta. Eu não tô... Até quando você vai se sentir mal ouvindo alguém falando de Jesus? Eu acho que está na hora de abrir a porta de vez. Abrir a porta de vez. Porque Jesus,
Ele não está interessado apenas no seu louvor, nas suas palmas, no seu dízimo, nas suas palavras aqui no culto. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer sentar na sua mesa. Ele quer cear junto com você. E quando você não abre a porta, fica muito cômodo não abrir a porta. Porque você faz uma conta e diz assim, pô, peraí, se eu abrir a porta para Jesus, a minha vida tem que mudar. Mas eu não quero que mude. Eu quero continuar nesse padrão que eu tenho. E Jesus aqui vai me atrapalhar. Eu não vou poder mais sair para onde eu vou. Não vou mais poder falar o que eu falo. Não vou mais poder usar o que eu uso. Não vou mais poder ter o que eu tenho. Não vou mais poder falar o que eu falo. Não vou mais poder frequentar o que eu frequento. Beber como eu bebo. Fumar como eu fumo. Jogar como eu jogo. Roubar como eu roubo. Eu não posso mais. Então, abrir a porta para Jesus não é negócio. Só que quando as pessoas negam Jesus dessa forma, elas acham que estão fechando a porta para uma religião. E esse é o problema da nossa geração. Nós estamos aqui faz parte do cristianismo. É uma igreja pentecostal nova, que hoje está fazendo 6 anos, que abriu essa porta, que tem CNPJ, que alugou esse prédio, comprou essas poltronas que eu mesmo elogiei, que tem coral, que as mulheres... Tinham 2 irmãos aí no coral, mas o resto era tudo mulher. Que se vestiram com aquela roupa legal, não sei o que combinaram, que ensaiaram, para apresentar aqui ao Senhor, não sei o que, tudo. Beleza. Mas quando eu estou dizendo que Jesus está batendo na tua porta e você diz não, você não está dizendo não para esse ministério. Porque não é esse ministério que está batendo na tua porta. É cômodo negar Jesus, porque as pessoas têm a ideia de que estão fechando a porta para uma religião. As pessoas têm a ideia de que estão fechando a porta para uma igreja. Mas você não está negando uma igreja. Você está dizendo não a uma pessoa. E essa pessoa, por acaso, é divina. É Deus. E por acaso essa pessoa morreu no teu lugar. É para Ele que você está dizendo não. Deixa eu personalizar o seu não. Quando você diz que está cansada, quando você diz que não pode, quando você diz que é muito atarefado, quando você diz que agora não, você não está dizendo agora não para mim. Você está dizendo não para aquele que morreu no teu lugar. Você está dizendo não para aquele que morreu para te salvar, para aquele que ofereceu a vida em resgate da sua. É para ele que você está dizendo não. Não, pastor, mas é que eu não estou dizendo não. É que eu ainda não me decidi. A minha vida tem muitas coisas e eu ainda não tomei a minha decisão. Ora, quem não se decide, já tomou sua decisão. Se você não se decide, essa é a sua decisão. Essa é a sua decisão. Sobre a graça, sobre Deus, quem não se decide já tomou sua decisão. E a sua decisão é, eu não, por enquanto, não. Mas Deus trouxe você aqui e eu aqui para dizer, o seu não ofende um pastor. O seu não ofende uma fé. O seu não ofende uma igreja. O seu não ofende uma pessoa jurídica. O seu não ofende esse endereço. O seu não é contra a pessoa de Jesus Cristo, que por amar você, entregou a sua vida até a última gota de sangue. É para Ele que você está dizendo não. É para Ele que você está dizendo não. Não é para a fé. Não é para essa igreja. Terceiro ponto, e eu encerro. A repreensão de Jesus é uma repreensão cheia de amor. É interessante porque essa carta que eu li, esse texto, é a mais dura de todas. É a mais dura de todas. E mesmo sendo dura, eu, por exemplo, consigo perceber amor em Deus, amor em Jesus, pela forma que Ele está tratando esse pessoal. Quer dizer, Jesus está do lado de fora da igreja. Ele foi posto para fora da igreja. Você entende isso?
Lembra que eu falei no começo? É interessante como Jesus começa o Novo Testamento sendo expulso do templo e termina o Novo Testamento do lado de fora da igreja, batendo na porta. Então Jesus está do lado de fora desses caras, e ele do lado de fora está batendo na porta assim, ó. Ó, eu estou aqui do lado de fora. Você me deixou do lado de fora. Mas se você me ouvir e abrir a porta, eu entro de novo. A repreensão de Jesus é repleta de amor. É possível perceber o amor com que Deus está tratando pessoas que simplesmente não se posicionam. Ouça você que não se posiciona sobre Deus. É possível perceber como Deus trata pessoas assim como você. O nosso problema é que às vezes nós não lemos o que Deus está falando, mas o que nós queremos entender. O que nós queremos ouvir. Nessa carta, por exemplo, volta uma página. Apocalipse capítulo 2, uma outra repreensão profunda à igreja que está em Éfeso. A igreja que está em Éfeso. Você vai ver que Deus vai repreender, dar uma reprimenda numa igreja. Mas essa reprimenda é tão amorosa que só Deus para fazer um negócio desse. Eu não dou conta. Eu, quando vou dar uma reprimenda a alguém, é só uma reprimenda mesmo. Eu não dou conta de... Eu acho que eu dou amor em etapas diferentes. Porque na hora do vamos ver, na hora de puxar a orelha, é o puxão de orelha que eu vou fazer. Eu não consigo fazer as duas coisas. Mas Deus, mesmo quando Ele repreende, essa reprimenda está infestada de amor. Veja, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Jesus vai repreender uma igreja que perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro fervor, a vontade de orar no monte, a vontade de ser crente, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de dar dízimo e oferta, a vontade de evangelizar, a vontade de pregar o evangelho, a vontade de ver a igreja crescendo, a vontade de louvar a Deus, a vontade... Acabou, não tem mais. Então se você está nessa, se liga, porque aí serve para você também. Essa aqui é para a igreja em Éfeso. Palavras de Jesus, diz assim o texto. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Aí eu leio o texto e falo assim, pastor, mas o senhor não disse que era muito amor envolvido? Que amor é esse que eu não vi aí? Mas você não viu porque você não se achou ainda no texto. Porque quando você olha esse texto a partir da perspectiva do ouvinte, a partir da perspectiva do remetente, daquele a quem Jesus está alcançando, por exemplo, vou tentar. Jesus Cristo, não sou eu, Jesus, se volta para uma igreja apóstata, uma igreja que mudou, uma igreja que, eu vou falar pessoa e não igreja, para ficar mais pessoal, para uma pessoa que orava e não ora mais, que leia e não lê mais, que pregava e não prega mais, que congregava e não congrega mais, que era cheio do Espírito Santo e não é mais, aí Jesus se volta para essa pessoa e diz assim, eu conheço as suas obras. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, eu sei o que você faz. Aliás, eu sei tudo o que você faz. Eu sei o seu trabalho. Eu reconheço o seu trabalho. E eu também sei a sua perseverança. Que muitas vezes, mesmo sem sentir, você vem. Mesmo sem aquela alegria, você faz. Porque você disse que ia fazer e você faz. Mesmo sem querer, você abraçou, você vai até o fim. Isso é Jesus dizendo. Eu sei a sua perseverança. Eu estou acompanhando. E você vejo que mesmo capengando espiritualmente, você não suporta os maus. Você não suporta coisas erradas. Palavra de Jesus.
Você não pode suportar os maus, e que você põe à prova os que se dizem apóstolos e não são, e você detecta que eles são mentirosos. Ou seja, eu sei que você tem perseverado, eu sei que você tem lutado espiritualmente, mesmo fraca, mesmo fraco, você vem, mesmo difícil, você vem, e Jesus está dizendo: eu vejo que muitas vezes você não tem coragem de orar, que muitas vezes você não tem vontade, que muitas vezes você não se enche espiritualmente. Eu estou vendo, eu vejo as suas provas, eu acompanho as suas dificuldades, as lutas que você passa, as vezes que você ficou chorando à noite na sua cama, eu vi. Isso é Jesus falando para alguém de quem ele vai puxar a orelha. Ele está dizendo: eu sei as suas dificuldades, eu escuto as suas orações em forma de murmuração, eu sei as suas dificuldades, eu sei, você pode não sentir, você pode não saber, mas eu estou acompanhando o seu dia a dia, as suas provas, as suas lutas, muitas delas por causa do meu nome. Eu sei. Eu sei que outros que sofrem menos não permanecem, e você está lutando. Eu sei que quando você tropeça e cai, você se sente mal. Eu sei que quando você erra, você diz: eu não podia ter feito isso. Eu sei que está errado. E Jesus está dizendo: eu sei que você está perseverando, mesmo cansada, mesmo cansado, mesmo confuso, você levanta a sua mão e glorifica o meu nome. Eu sei, eu vejo, eu acompanho, eu sei que mesmo sofrendo, você está sentado aqui essa noite, e muito daquilo que foi falado foi contra você, e você está dizendo: eu sei que eu preciso de mudança. E a palavra de Jesus, antes do puxão de orelha, eu te conheço, eu sei, eu escuto, eu vejo, eu ando com você, eu sei o seu dia a dia. Mas a minha crítica, palavra de Jesus, é que você deixou o primeiro amor. A minha crítica é que o ar tinha outro sabor nos seus pulmões há anos atrás. Eu sei, mas é que o serviço, para mim, tinha outro gosto na sua vida há tempos atrás. A expectativa tinha outra conotação na sua alma. E hoje você está diferente. Mas eu posso renovar você. Mas eu posso renovar a sua vida. Eu posso encher você do Espírito Santo de novo. Eu estou do lado de fora da porta. E aqui eu estou batendo. De um lado, tem o Salvador, Todo-Poderoso, Santificador, o agente santificador do Espírito Santo, pronto para agir e operar. Do outro lado dessa porta, tem você, sua história, suas desculpas esfarrapadas, seu jeito de ser gente que é contrário à palavra de Deus. E Jesus está dizendo: o que nos separa é uma porta. Se você abrir a porta, eu entro. E a sua vida vai ser uma festa. E se a sua vida for uma festa comigo aqui, aí um dia você vai ser convidado para a festa na minha casa. E essa festa não tem mais fim. Mas tudo isso depende de uma porta. Uma porta. Eu sei, eu sou pastor há alguns anos. E eu sei que as desculpas são muito boas. Tem pessoas que têm desculpas tão boas que até eu concordo. Até eu digo: é isso aí mesmo, não tem como você ser crente mesmo não. Não dá. Então eu sei que as desculpas, a gente é muito bom para arrumar desculpas. As desculpas são assim muito boas, muito boas. Eu sei que você caprichou numa desculpa boa, ficou boa a sua desculpa. Talvez nem o pastor Marcos saia dessa. Até ele às vezes fala: tá certo, tá bom, então quando der, você vem. Quando der, você vem. Mas quem está batendo na sua porta hoje não é o pastor Marcos. Não sou eu. Não é uma igreja.
E o seu sim ou o seu não, não é para uma igreja. É para uma pessoa. Uma pessoa que morreu no seu lugar.